Questão UniOeste 2017. Assinale a alternativa que apresenta corretamente. Você tem que prestar atenção nisso corretamente, porque a UniOeste às vezes pergunta qual é a incorreta, tá certo? Então isso é uma dica para a UniOeste, fique de olho nessa palavra. Eles até costumam colocar em letra maiúscula em negrito. Aqui eu não sei porque eu não coloquei em negrito, mas enfim. Assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas grandezas cuja natureza física é vetorial. Lembra, tem grandezas escalares que não dependem de direção e sentido para serem completamente definidas. E vetoriais, que para serem completamente definidos, você precisa da intensidade, da direção e do sentido. Então vamos lá. Um jeito que ajuda em 100% dos casos, alguns podem ficar em dúvida, é você perguntar: faz sentido falar dessa grandeza para a esquerda, para a direita? Por exemplo, trabalho. Faz sentido alguém falar de trabalho o trabalho de uma força para a esquerda ou para a direita? O trabalho é a unidade de energia. Tá? Então, o trabalho normalmente você define o que? Em módulo. Você pode ter uma força para a esquerda ou para a direita. O trabalho, como é uma unidade de energia, a energia não tem direção e sentido, então não faz sentido o trabalho ser uma grandeza vetorial. Então o trabalho já está fora, porque só que é grandeza vetorial, aqui é escalar, o trabalho é escalar. Deslocamento, o trabalho podia confundir um pouco, tá? O trabalho podia causar um estranhamento, porque você costuma pensar em trabalho negativo e positivo quando está a favor ou contra um deslocamento, e o deslocamento tem sentido, tá? Mas o trabalho é uma medida de energia, energia não tem joules para a esquerda ou para a direita, não tem direção e sentido. Tá? O trabalho é uma energia sendo transferida de um corpo para o outro. Tá? Você pode ter trabalho negativo, quando você rouba energia, e trabalho positivo, quando você concede energia. Mas isso não quer dizer que ele tenha sentido de direção. Trabalho para a esquerda ou para a direita não faz sentido físico. O deslocamento já faz. Deslocamento para a esquerda ou para a direita é uma grandeza vetorial. Frequência sonora, frequência de tantos hertz para a esquerda ou para a direita também não faz sentido. Ela é uma grandeza o quê? Escalar. Energia térmica, de novo, energia, é dado em joules, não tem sentido ter sentido, né? Ou direção. Então a única grandeza vetor de natureza física, com natureza física vetorial aqui, era o deslocamento. Portanto, a está errada porque quer que todas sejam vetoriais. Força eletromotriz, cuidado com essa palavra força. Força eletromotriz é a DDP, né? Seria a DDP total quando você não considera a resistência interna de um circuito elétrico, né? Que é causado por um gerador. É dado em volts, de novo, não tem tantos volts para a esquerda ou para a direita, já viu isso? Não tem, né? Então ela é uma de natureza escalar. Carga elétrica também não faz sentido tantos coulombs para a esquerda, então é escalar. Intensidade luminosa, aí é candela, né? A gente não vê isso muito a gente não vê em vestibular, mas também não tem esquerda e direita. Potência também, aqui se fosse uma questão que pedisse só grandeza de natureza física escalar, seria a letra B, porque todas são de natureza escalar. Lembra, escalar é quando não depende de direção e sentido. Cuidado, você pode pegar uma grandeza vetorial e trabalhar só com sua parte escalar, só com a sua intensidade. Quando alguém fala velocidade escalar, significa que está trabalhando só com a intensidade de uma grandeza vetorial. Mas ele quer uma grandeza que, por natureza, seja vetorial. Temperatura, você já viu alguém falar em tantos graus Celsius para a esquerda ou tantos graus Celsius para a direita? Não, é escalar. Trabalho, a gente já viu que é escalar. Campo elétrico. Campo elétrico tem direção e sentido. Né? Campo elétrico é vetorial. Você tem a carga ali, né? Positiva. Você tem um ponto aqui. Como o campo elétrico vai se afastando da carga, quando a carga é positiva, você tem a direção e sentido. Né? Se você pegasse uma carga negativa e pegasse esse ponto aqui, você já teria um campo elétrico para cá, e você sempre escreve ele, quando você não está trabalhando só com a parte de intensidade, com a flechinha em cima. Então, campo elétrico importa direção e sentido. Força gravitacional. Sim, seria a força-peso quando está na superfície, ou força de atração gravitacional. Como uma força, que não é tida a força eletromotriz, né? Aqui ficou forca, né? Força gravitacional. Deve ser do erro de digitação meu, não tenho certeza. Força gravitacional. Ela é a força com que a Terra, né, atrai, por exemplo, planeta, corpos que têm massa se atraem. Por exemplo, a Terra e a Lua. Né? Você tem aqui forças. Tá? As forças, essa força eletromotriz, né, elas são de natureza vetorial. Então essa aqui também é
vetorial, mas tinha temperatura e trabalho, que deixa a letra C errada. Força elástica é uma força, tem direção e sentido. Momento linear aqui pode pegar muita gente, porque esse é um termo usado mais em ensino superior, mas não está errado usar em ensino médio, também aparece em questões de vestibulares. Então lembre-se que momento linear, cuidado para não confundir com o momento de uma força. O momento de uma força é aquela força vezes o braço, né? Que você vê em estática, aquilo é momento. Quando é momento linear, é a mesma coisa que quantidade de movimento, tá? E quantidade de movimento, a gente aprende que ela é o que? Vetorial, é aquele que, vetor, ó, que é igual a massa vezes o vetor velocidade. Então tem direção e sentido para a quantidade de movimento. Portanto, tem direção e sentido para o momento linear. Então ela é, sim, de natureza vetorial. Velocidade angular é que podia confundir. Deixa eu pular, já volto pela deslocamento, já viu que é vetorial. Velocidade angular. Aqui cuidado, tá? Porque entra um pouco de conceito de ensino superior que é produto vetorial. A velocidade angular é um pouco difícil de ver porque é aquela velocidade, é a velocidade com que um corpo se desloca num movimento circular. Por exemplo, aqui eu teria um corpo com uma certa velocidade angular, que é o ômega. O ômega é definido por quanto o raio, por exemplo, pegar o raio aqui, e aqui tem um ângulo φ, né? A variação desse ângulo, né? Ou quanto foi esse ângulo aqui φ, pegar delta φ, pelo ΔT, né? Quanto é dado em radianos por segundo, tá certo? Então é quanto esse raio de curvatura, esse raio do momento circular varre, qual o ângulo que ele varre por unidade de tempo. Aí você fica, será que tem direção e sentido? Alguns vão pensar que sim, mas pelo contexto errado. Vai pensar assim, tem sim, porque você pode dizer que ele está no sentido anti-horário ou no sentido horário. Mas e qual seria a direção? A direção geralmente é uma linha reta, é para cima, para baixo, diagonal, que seja. Qual é a direção disso aqui? A direção circular, existe isso? Não, tá? Para trabalhar com a ideia de vetorial, você pode até falar de forma informal, né? Não seria sobre a natureza vetorial daquilo, que um movimento circular ou a velocidade angular é no sentido anti-horário ou horário. O problema é que isso aí não é sentido no critério físico da natureza vetorial daquela grandeza. A velocidade angular tem uma direção e sentido, sim, só que ela é perpendicular ao plano da trajetória. Isso você aprende em ensino superior. Basta agora você saber que ela tem direção e sentido, ela é vetorial, só que, por exemplo, nesse que eu desenhei aqui, ela estaria no eixo de rotação, que seria esse ponto aqui. Imagina que tem uma linha saindo da tela do computador e atravessando ela. Vou colocar com uma bola aqui. Agora, ou então a direção é essa, como se estivesse no seu rosto, assim, e fosse para trás da tela. Ela é perpendicular, tá? É como se aqui minha mão, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo minha mão? Seria o plano onde está girando aqui. E aqui minha caneta seria o eixo, aqui, ó, bem no centro. Essa aqui é a direção da velocidade angular. Ela tem uma direção vetorial perpendicular ao plano e passando pelo eixo de rotação. Tá? Dito isso, qual é o sentido? Para dentro do papel, da tela, ou para fora do papel? Aí vai depender do sentido, se é anti-horário ou horário. E aí você usa a regra da mão direita. Você pega seus dedos, por exemplo, se for nesse sentido aqui o anti-horário, ela seria saindo da tela, que seria esse vetor aqui, um pontinho, né? Quando é um vetor saindo da tela. Agora, se eu pegar sentido horário, eu teria que virar a mão aqui e seria entrando na tela o vetor velocidade angular. Tá? Então ela tem natureza vetorial, e vocês até muito marcariam que tem por causa do anti-horário e horário, mas não, acho que poucos saberiam que na verdade a direção ela é perpendicular ao plano e passando pelo eixo de rotação. E o sentido é dado pela regra da mão direita, tá? Usando os dedinhos para que é a mesma ideia da regra da mão direita que se aprende em magnetismo, porque se trata de um produto vetorial, tá? E o produto vetorial você usa a regra da mão direita para achar o sentido do vetor, tá certo? E o vetor, um produto vetorial acaba sendo a direção fica perpendicular ao plano de onde os vetores estão aplicados. Então sim, às vezes pode ter entendido pelo motivo errado e acertado, porque a velocidade angular é sim uma grandeza de natureza vetorial, natureza física vetorial. E deslocamento a gente já viu, então a gente fica com a letra D. Por didática, vamos ver a letra E.
Calor específico é o Czinho do Q igual a mc delta θ, é caloria por grama grau Celsius, não faz sentido ser para a esquerda ou para a direita, é quanto de energia cada grama de uma substância precisa para elevar a temperatura de uma unidade de temperatura, grau Celsius geralmente. O tempo não faz sentido esquerda ou direita, também não é vetorial. Momento angular é uma grandeza que você vê no ensino superior, aqui eu que eu saiba não tá fugindo um pouco do escopo, mas tudo bem que você já marcaria a letra D. Tá? O momento angular é de novo um produto vetorial. O momento angular, vai para a letra L, é o produto vetorial do vetor quantidade de movimento e o vetor raio, que seria esse vetor aqui, ó, que liga o centro. Esse aqui seria o vetor raio, e quantidade de movimento é o momento linear. Então, o momento angular seria o produto vetorial, a gente coloca esse x, o produto de dois vetores, entre a quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial, vezes outro vetor, que seria o vetor raio, que liga o centro até o ponto de circular, onde o objeto está circulando, por exemplo, aqui, ó. Né? Esse aqui teria o vetor, seria a intensidade desse vetor aqui. Tá? Portanto, é uma grandeza vetorial. Força eletromotriz, já vimos que não é. Portanto, a letra E está fora, porque a única grandeza vetorial aí seria o momento angular. Então, dava para ser eliminado mesmo o momento angular, não estando, até onde eu sei, no escopo do ensino médio. Dava para anular a letra E devido às outras grandezas que estavam no item E. Beleza?